meu amigo, olá, minha amiga. Programa Minuto do Direito. Estamos no ar. E você aí do outro lado da telinha, já encaminhou a sua dúvida? Ainda não? Então aproveita esse momento e encaminha aqui a sua dúvida. E hoje, tá? Para responder a sua dúvida, nós trouxemos aqui a doutora Sandrielen Garcia, do escritório Nunes e Garcia. Tudo bem, doutora? Tudo bem, doutora. E com a senhora? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vinda. Obrigada mais uma vez. No outro programa, recebemos várias dúvidas de telespectadores e, novamente, a doutora Sandrielen aqui vai aproveitar para responder a dúvida do nosso amigo Rui. Doutora, o Rui faz o seguinte questionamento. Ele informa que ele trabalhou 3 meses encostado. Ele usa a expressão encostado, que é, ou seja, sem CTPS assinada. Ele se acidentou, teve um problema no ombro e não teve condições de trabalhar. Então, a empresa demitiu ele. Ele pergunta, quais direitos ele tem? O que ele deve fazer, doutora? Doutora, essa pergunta é muito interessante, né? Porque a maioria, infelizmente, da nossa realidade, da população brasileira, trabalha encostado, sem assinatura de carteira de trabalho. E para isso, primeiramente, é necessário que a gente faça o reconhecimento desse vínculo de emprego mediante a Justiça do Trabalho, competente de cada estado, de cada região do Brasil. Ele informa que ele sofreu um acidente, não foi no exercício do trabalho. Então, primeiramente, nós precisamos comprovar o vínculo, precisamos reconhecer na Justiça do Trabalho como é que vai ser feita essa comprovação. Vai ser feita através de documentação, vai ser feita através de provas testemunhais, que são de suma importância para comprovar esse vínculo. Depois de comprovar, com esse vínculo, vai vir junto com ele todos os pagamentos em atrasos que ficou. Exemplo, férias proporcionais, 13º proporcionais, outras verbas de formas proporcionais que não foram pagas, porque provavelmente o seu Rui, né, só recebia o salário bruto. Então, existem verbas que ele nem sequer se saiba que ele deveria ter direito e passou despercebido com essa situação. Depois de comprovar tudo isso, também vai ser recolhido o pagamento do INSS, da Previdência Social, aonde o patrão dele, no caso, o empregador, deveria estar recolhendo todo mês. Porém, como ele está encostado, provavelmente não era efetuado esse recolhimento. E aí, após esse recolhimento, o seu Rui pode sim vir a ter direito no auxílio-doença, que é uma incapacidade temporária, dependendo claramente de como é que vai estar o tempo de contribuição dele, a carência legal lá no INSS, se ele já contribuiu anteriormente ou não. Isso vai depender muito da realidade. Muito interessante, meu amigo. Olha só, essa dúvida do seu Rui, ele trabalhou 3 meses sem carteira assinada e ainda sofreu um acidente. Olha a importância, empregador, você que está aí do outro lado da telinha. Olha o que a doutora Sandrielen nos trouxe aqui. Esse empregado, ele vai buscar a Justiça do Trabalho para ter esse vínculo reconhecido. E a importância no momento aqui desse empregado que vai buscar a Justiça do Trabalho é ele poder se municiar do máximo de provas possível. Ou seja, a forma como o empregador efetuava esse pagamento. A maioria dos pagamentos hoje em dia que a gente faz é via Pix, transferência bancária. Então, o empregador, ele não registra a carteira de trabalho, mas ele acaba dando provas que vão ser muito mais tranquilas para se comprovar o vínculo na Justiça do Trabalho. Porque se esse empregador, ele faz essa transferência desse valor mensalmente para a conta deste funcionário, tá? Esse funcionário vai chegar lá na Justiça do Trabalho com essas provas e mais a testemunha, ele vai provar esse vínculo. Então, empregador, se você contrata uma pessoa, verifica antes se você tem condições de arcar com todas as verbas devidas deste contrato de trabalho. Só aí você contrata, porque se você não assinar a CTPS, o que vai acontecer? Você vai ser penalizado na Justiça do Trabalho. Você vai ter que assinar depois e fazer esses recolhimentos, como bem colocou a doutora, do FGTS, do INSS, em atraso. E vai vir multas.
Nesse caso, para o reconhecimento, ainda vai ter a multa do 477, né, doutora, do 467, devidamente comprovado esse vínculo. Então, a importância do que? De levar também as testemunhas, no caso. Se o empregador, nesse caso, não deixou muitas provas, o empregado pode levar uma testemunha. A testemunha que via o que acontecia, a prestação do serviço de forma contínua, que ele recebia as ordens daquele empregador, enfim, comprovou esse vínculo. E o interessante que a doutora trouxe que o quê? Devidamente comprovado esse vínculo. Se ele tiver a carência mínima necessária, ainda vai fazer jus ao auxílio por incapacidade temporária. E quiçá, né, doutora, se foi acidente de trabalho, a gente não vai nem ter que se preocupar com a carência, porque se é acidente de trabalho, basta um dia de trabalho, não é verdade? Então, a importância de procurar um advogado especialista em direito previdenciário é justamente essa, meu amigo e minha amiga. Por isso, nós estamos aqui hoje com a doutora Sandra Ellen Garcia, do escritório Nunes e Garcia, justamente para isso. Se você tem dúvida, olha que interessante a dúvida do seu RUI, tá? 3 meses de trabalho sem reconhecimento. Mas, gente, se é acidente de trabalho, basta que você esteja indo trabalhar. Você foi, era o seu primeiro dia. Se aconteceu um acidente ali, ou se veio um óbito ali, vai ter o quê? A carência mínima necessária, não é, doutora? É a importância de você procurar um advogado especialista em direito previdenciário. E nesse caso aqui, da dúvida do nosso telespectador, é um direito trabalhista, mas é um direito previdenciário. Por quê? Porque ele teve aqui um contrato de trabalho, e esse contrato não foi registrado, mas se esse contrato for devidamente reconhecido, ele não vai ter direito apenas, doutora, na esfera trabalhista, vai ter também na esfera previdenciária, né, doutora? Sim, doutora. E é muito importante mesmo esse acompanhamento de um profissional qualificado, um advogado especialista, para que não haja erros, tanto na Justiça do Trabalho, quanto na esfera administrativa, ou até mesmo na esfera da Justiça Federal, caso for o caso. Indeferimento, né? É muito interessante, doutora, que a senhora colocou isso, porque da importância do profissional, nesse caso aqui em específico, porque muitas vezes você vai contratar um advogado, são só 3 meses de trabalho, né? Você acha, ou vai lá pelo jus postulante, lá no setor de atermação da Justiça do Trabalho, ingressa com a ação sozinha, chega ali na hora, existe uma proposta de acordo, você faz um acordo sem o reconhecimento do vínculo, aí que está o problema, né, doutora? Não vai reconhecer o vínculo e se esse problema, se esse acidente que ele teve no ombro, nunca mais ele recuperar a capacidade laborativa. Se ele não reconhecer o vínculo, ele não vai ter direito ao auxílio, né, doutora? Não vai ter direito nem ao auxílio por incapacidade temporária, se for o caso de uma doença, e no caso aqui em específico, ele não vai ter o direito que justamente ao acidente de trabalho. Por quê? Porque fecha-se um acordo. A importância de procurar um especialista, não é isso? E caem as pessoas que procuram a Justiça do Trabalho, nossos clientes caem, né, infelizmente cai esse erro, porque não procura especialista e acaba achando que está tudo certo, que vai ter o direito, mas infelizmente não. E fazendo o acordo, a gente sabe que o quê? Que na Justiça Federal tem que ter muito cuidado. Quando você faz um acordo na Justiça do Trabalho, que você faz um acordo ali na Justiça do Trabalho, que não tem sentença, que não houve a instrução do processo, que não se ouviu testemunhas, que não tem provas mais contundentes, a Justiça Federal, às vezes, ela já é bem relutante em aceitar acordo na Justiça do Trabalho. Por isso que é importante você procurar um especialista, como bem colocou a doutora. Por quê? Porque o especialista em direito do trabalho, direito previdenciário, o que ele vai fazer? Ele vê a importância deste processo aqui para que este empregado tenha direito a um benefício previdenciário, faz-se necessário o reconhecimento deste vínculo trabalhista com sentença, com instrução, com provas nos autos, provas contundentes que comprovam esse vínculo e que tragam a responsabilidade para o INSS também, porque não fiscalizou. Certo? Certo, doutora, muito bem explanado. Eu creio que tirou a dúvida do seu RUI, né?
Rui, isso mesmo. Eu que agradeço, né, doutora? Você que tirou a dúvida do seu Rui aqui. Então, obrigada, seu Rui, pela dúvida. E você que tem dúvida aí do outro lado da telinha, muito interessante, porque o seu Rui é do interior, é do Marajó e encaminhou essa dúvida. Por isso que a doutora Sandriele voltou aqui no programa, porque está falando para esse público que é muito comum, né, doutora? Às vezes no Marajó, a maioria dos funcionários não tem carteira assinada, não tem esse vínculo reconhecido. E é importante buscar isso, não é, doutora? É importante buscar esse reconhecimento do vínculo. Então, meu amigo, minha amiga, esse foi o programa Minuto do Direito. Ficamos por aqui. Tchau, tchau!